Boa noite a todos. E o que vocês estão prestes a ouvir hoje pode mudar completamente a maneira como enxergamos a história da humanidade. Mas, antes de começarmos, tire apenas 2 segundos para se inscrever no canal e ativar as notificações, porque esta história fica mais perturbadora a cada dia. E algumas pessoas já acreditam que existem tentativas de impedir que ela continue se espalhando. Neste momento, estamos na costa norte da Irlanda do Norte, na famosa Calçada dos Gigantes. Um lugar magnífico, misterioso, constantemente atingido pelas ondas violentas do Atlântico, mas também um local cercado de lendas há séculos. Ainda assim, o que aconteceu aqui recentemente ultrapassa qualquer história antiga já contada sobre estas rochas. No início desta semana, turistas e vários guardas do National Trust afirmaram ter visto uma enorme parte da falésia se abrir como uma porta gigantesca esculpida na pedra. Não era uma rachadura, não era um deslizamento de terra, era uma abertura perfeita no basalto sólido. Uma placa de rocha, com quase 20 toneladas, teria girado lentamente, em absoluto silêncio, revelando uma escuridão completa atrás da parede de pedra. A abertura permaneceu visível por exatamente 11 segundos. Depois disso, a rocha voltou ao lugar com uma precisão impossível de explicar. Quando as testemunhas se aproximaram alguns instantes depois, não havia qualquer marca visível, nenhuma fissura, nenhuma linha, como se aquela porta jamais tivesse existido. Mas durante aqueles 11 segundos, um drone registrou algo lá dentro, algo que parecia se mover na escuridão. Desde então, cientistas, geólogos e até representantes de órgãos governamentais teriam chegado discretamente à região. E talvez a parte mais estranha de toda esta história seja o fato de que um pesquisador extremamente respeitado abandonou seu cargo depois de analisar as imagens. O relatório final dele continha apenas 4 frases. A última dizia simplesmente: "Eu já vi o suficiente." Tudo começou com um homem chamado Kieran Doyle. Ele não era cientista, não era explorador. Doyle era apenas um eletricista de 34 anos, nascido em Dublin. No outono do ano passado, numa terça-feira à noite, ele decidiu dirigir até o norte, depois de verificar a previsão do tempo. O céu estaria completamente limpo e o mar calmo, condições perfeitas para gravar imagens da costa de Antrim com seu drone. Ele já tinha feito aquilo dezenas de vezes antes. Fazer o drone sobrevoar as falésias, capturar algumas imagens impressionantes, publicar o melhor vídeo nas redes sociais e voltar para casa. A Calçada dos Gigantes é um dos pontos naturais mais famosos do Reino Unido. Todos os anos, mais de 1 milhão de turistas visitam o lugar para observar milhares de colunas hexagonais de basalto perfeitamente alinhadas. Segundo os cientistas, essas formações surgiram há aproximadamente 60 milhões de anos, quando lava vulcânica esfriou lentamente. Mas, de acordo com antigas lendas irlandesas, aquelas colunas teriam sido construídas por um gigante chamado Finn McCool para criar uma ponte até a Escócia. Kieran Doyle não acreditava nessas histórias. Naquela noite, ele não procurava nada estranho. Mesmo assim, o que ele registrou se tornaria um dos vídeos amadores mais analisados dos últimos anos. Nos primeiros segundos da gravação, tudo parece normal. As ondas se chocam contra as pedras. O vento sopra sobre as falésias escuras. Então, de repente, uma parte inteira da parede de pedra parece se mover, não desmoronar, não deslizar, mover, como se a própria montanha estivesse presa a dobradiças invisíveis. Uma enorme seção da rocha gira lentamente para fora. Atrás dela existe apenas escuridão absoluta. Nenhuma luz, nenhum reflexo, nada. O movimento é suave demais para parecer natural. Durante exatamente 11 segundos, a abertura permanece visível. Então a pedra retorna ao lugar, perfeitamente, sem deixar qualquer vestígio. No começo, Doyle acreditou que o drone tivesse apresentado algum defeito. Pensou que a iluminação pudesse ter criado uma ilusão estranha, ou que o equipamento tivesse falhado durante a gravação. Mas, ao assistir ao vídeo repetidamente em seu telefone, ele começou a perceber algo diferente. Sombras, formas. Algo parecia estar parado atrás daquela porta. Mais tarde, ele confidenciou a um amigo próximo que, depois daquela noite, nunca mais conseguiu dormir da mesma forma. Disse que tinha a sensação de que alguma coisa agora
observava ele. Mesmo assim, publicou o vídeo naquela mesma noite. Na manhã seguinte, seu telefone estava lotado de mensagens e notificações. Jornalistas, especialistas em rochas vulcânicas, professores universitários, todos fazendo exatamente a mesma pergunta. O vídeo era verdadeiro. Entre as pessoas que assistiram às imagens estava a doutora Sarah Brennan, geóloga principal da Universidade Queen's de Belfast. Durante mais de 15 anos, ela estudou as formações de basalto da costa norte da Irlanda. Também havia publicado vários trabalhos científicos sobre estruturas vulcânicas do Atlântico Norte. Vídeos virais normalmente não despertavam o interesse dela. Quando colegas enviaram a gravação de Doyle, ela quase ignorou a mensagem, mas algo a fez assistir. Depois, rever o vídeo uma segunda vez. Depois, uma terceira. Por fim, ela ligou diretamente para Doyle. Segundo testemunhas, Sarah disse uma frase que mais tarde se tornaria famosa entre os pesquisadores envolvidos no caso. Ou este vídeo é a fraude mais inteligente que já vi, ou ele destrói tudo o que sabemos sobre geologia. Na manhã seguinte, ela foi até o local. Existe algo importante que precisa ser entendido sobre a Calçada dos Gigantes. Aquela região foi estudada durante séculos. Escaneamentos subterrâneos, levantamentos geológicos, análises térmicas, pesquisas sísmicas, milhares de horas de exploração científica. E mesmo assim, nunca ninguém havia encontrado uma única cavidade dentro daquelas falésias. Nunca. Nenhum documento antigo mencionava uma câmara secreta. Nenhuma lenda falava sobre passagens escondidas dentro da rocha. Para os cientistas, aquelas paredes eram totalmente sólidas, até a gravação de Kieran Doyle. Naquela manhã, o céu estava cinzento e o vento soprava violentamente vindo do Oceano Atlântico. Brennan posicionou um radar de penetração no solo diante da parede mostrada no vídeo. Ela ativou os sensores. Então, iniciou o escaneamento. Alguns segundos depois, ficou completamente imóvel. Mais tarde, seu assistente contaria que pensou que o aparelho tivesse quebrado, porque Sarah permaneceu parada durante quase 2 minutos sem dizer uma única palavra. O que apareceu na tela não deveria existir. Uma enorme cavidade vazia surgiu atrás da parede de pedra. Uma câmara com aproximadamente 8 metros de largura e quase 4 metros de profundidade. Um espaço completamente fechado dentro do basalto maciço, sem qualquer entrada conhecida. Mas aquilo não era a pior parte. Dentro daquela cavidade, o radar mostrava 7 formas verticais, 7 silhuetas imóveis. Todas alinhadas, todas em pé, todas voltadas para a porta de pedra. Cada figura media entre 2 metros e 10 e 2 metros e 40 de altura. E todas estavam perfeitamente espaçadas umas das outras. Não espalhadas aleatoriamente, não caídas, alinhadas, como se estivessem esperando por alguma coisa. E é exatamente aqui que a história se torna impossível de explicar. O basalto não se forma ao redor de objetos colocados verticalmente como estátuas. Trata-se de lava endurecida. Para que aquelas formas estivessem presas dentro da rocha, elas precisariam já estar ali antes da lava esfriar, enquanto a temperatura ainda ultrapassava 1000 graus Celsius. Mas a Calçada dos Gigantes surgiu há aproximadamente 60 milhões de anos, muito antes dos seres humanos existirem, muito antes das primeiras civilizações, muito antes de quase toda forma de vida moderna. E ainda assim, aquelas 7 formas pareciam já estar lá, imóveis na escuridão, alinhadas diante da saída, como se estivessem esperando havia milhões de anos. Na manhã seguinte, outro especialista chegou ao local, trazendo equipamentos muito mais avançados. O Dr. Ian Gallagher era geofísico em Belfast. Durante mais de 30 anos, ele trabalhou mapeando estruturas subterrâneas escondidas sob montanhas, oceanos e formações rochosas. Participou de estudos governamentais sobre o subsolo europeu e era conhecido pelo controle emocional impressionante diante de descobertas incomuns. Colegas afirmavam que jamais o tinham visto perder a calma, até aquele dia. Menos de 20 minutos após iniciar o novo escaneamento, Gallagher abaixou bruscamente o tablet sobre uma pedra e se afastou sem dizer nada. Suas mãos tremiam tanto
que ele mal conseguia segurar o equipamento. Ele começou a andar em círculos durante quase 1 minuto inteiro antes de voltar para observar os resultados outra vez. O segundo scan era muito mais preciso, e o que ele revelava tornava tudo ainda pior. As 7 formas não pareciam ser totalmente feitas de pedra. A estrutura interna delas apresentava espaços vazios, como se algo tivesse existido dentro daquelas figuras. Ou talvez ainda existisse. Os pesquisadores não conseguiam identificar o material que compunha as silhuetas. Segundo todas as leis conhecidas da física, nenhum material orgânico deveria sobreviver ao contato direto com lava derretida. Nada vivo, nada artificial, nada conhecido pela ciência moderna. Mesmo assim, aquelas formas continuavam lá, intactas, em pé, presas dentro de uma rocha que milhões de anos antes havia sido lava líquida extremamente quente. Gallagher imediatamente salvou os dados do escaneamento em vários dispositivos protegidos. Mas antes mesmo de deixar a falésia naquela noite, recebeu o primeiro telefonema de um número desconhecido. Depois, outro. Depois, mais um. Segundo testemunhas presentes no local, representantes de órgãos oficiais chegaram à região menos de 24 horas depois. Muito rapidamente, uma versão pública começou a ser preparada. As autoridades afirmaram que o vídeo de Doyle era apenas uma ilusão causada pela umidade refletindo na superfície do basalto. Segundo a declaração oficial, não existia qualquer câmara escondida, nenhuma anomalia, nenhuma estrutura desconhecida. Tudo estava completamente normal. Mas a doutora Brennan se recusou a assinar o relatório. Ela leu o documento 2 vezes. Depois, o empurrou lentamente de volta pela mesa sem sequer tocar na caneta oferecida a ela. Ninguém tentou insistir. Sarah apenas se levantou e deixou a sala. Naquela noite, sozinha em seu escritório, na Universidade Queen's de Belfast, ela observou novamente os dados originais, mostrando a cavidade e as 7 figuras imóveis. Ao lado das imagens, havia um e-mail vazio esperando para ser enviado. O cursor piscava lentamente. 1 minuto, 5 minutos, 20 minutos. Finalmente, Brennan escreveu apenas 4 frases. A última dizia: "Eu já vi o suficiente." 3 palavras. Depois de 15 anos estudando aquela costa, aquela era toda a conclusão científica dela. Sarah enviou a mensagem, fechou o computador e saiu da universidade. Mas a história não terminou ali. Durante os meses seguintes, mesmo após pedir demissão, Brennan continuou investigando tudo em segredo. Ela reuniu escaneamentos, relatórios térmicos e registros internos em um único documento que tentou enviar ao Conselho Geológico Irlandês. O arquivo foi rejeitado quase imediatamente. Motivo oficial: falhas técnicas e metodologia inadequada. Fim do caso, pelo menos oficialmente. Porque alguns dias depois, Brennan recebeu uma ligação feita de um telefone descartável impossível de rastrear. A pessoa do outro lado da linha nunca revelou o nome, mas, segundo Sarah, uma frase dita naquela conversa ainda a assombra. O desconhecido teria dito: "Se o público descobrir que existem sinais de vida dentro de rochas vulcânicas com 60 milhões de anos, toda a nossa cronologia entra em colapso." Porque aquilo já não era apenas geologia. Os scanners começaram a detectar outras coisas: variações térmicas, impulsos regulares, movimentos, como se aquelas formas não estivessem mortas, como se apenas permanecessem imóveis. No dia seguinte, barreiras metálicas apareceram ao redor de toda a região. Grandes placas amarelas foram colocadas ao longo das trilhas turísticas. Explicação oficial: risco de deslizamento costeiro. Mas todas as pessoas que tinham visto os scans sabiam o verdadeiro motivo. Alguns dias depois, Brennan voltou discretamente ao local para realizar uma última verificação antes que a área fosse completamente isolada. Ela quase torcia para que tudo tivesse sido um erro, uma falha do equipamento, um defeito no radar, qualquer explicação. Mas quando o Tovo-Scan apareceu diante dela, Sarah sentiu as pernas perderem a força. Restavam apenas 6 formas. Uma delas
havia desaparecido, e mesmo assim, a porta de pedra jamais tinha se aberto novamente. Kieran Doyle havia instalado uma câmera com detector de movimento apontada diretamente para a falésia logo após publicar o primeiro vídeo. O equipamento gravou continuamente durante 4 dias completos. Nada se moveu do lado de fora, nenhum ruído, nenhuma vibração, nenhuma abertura. A parede permaneceu completamente imóvel o tempo inteiro, mas dentro da câmara, uma das figuras simplesmente não estava mais lá. Nenhuma poeira, nenhum fragmento, nenhuma rachadura, nenhum túnel, nada. Como se a forma tivesse atravessado a pedra sólida antes de desaparecer completamente. Foi nesse momento que os pesquisadores começaram a fazer a pergunta mais assustadora de todas. Para onde foi a 7ª figura? Debaixo do Oceano Atlântico? Dentro de outra caverna ainda desconhecida? Escondida em alguma montanha? Sob uma cidade? Ou pior, ela já estaria do lado de fora. Foi então que uma nova especialista entrou no caso, a doutora Nima Callahan, especialista em imagens térmicas da Universidade de Dublin, foi chamada para verificar se as anomalias eram causadas por atividade vulcânica antiga ou correntes subterrâneas de água quente. Ela já tinha trabalhado em áreas geotérmicas na Islândia e nos Açores. Para ela, a explicação precisava ser racional. Uma bolsa de magma, uma fonte subterrânea de calor, algo natural. Na manhã em que chegou ao local, a temperatura externa era congelante. O ar não passava de 4 graus Celsius e a falésia estava tão fria quanto o restante da costa irlandesa. Então, ela apontou a câmera térmica para a câmara escondida e imediatamente a tela se encheu de vermelho e laranja. As 6 formas restantes estavam emitindo calor, não um calor fraco, não uma simples anomalia mineral. A temperatura registrada era de 37 graus Celsius, exatamente a temperatura média de um corpo humano vivo. Callahan acreditou que o equipamento estivesse defeituoso. Ela trocou as baterias, reiniciou a câmera, mudou o ângulo das medições, fez novos testes. Mesmo resultado, 37 graus. Constantes, perfeitos, impossíveis, porque nenhuma matéria presa dentro de basalto congelado por milhões de anos deveria manter aquele calor. O calor sempre se dissipa. É uma das leis mais básicas da física. Mesmo assim, aquelas formas continuavam quentes, como organismos vivos. Callahan pegou um segundo sensor térmico pertencente a Gallagher para confirmar os dados. Mesmo resultado. Então, ela olhou para os outros pesquisadores e perguntou seriamente se alguém estava fazendo uma brincadeira. Mas ninguém sorria. Os rostos ao redor dela estavam pálidos, tensos, aterrorizados. Poucas horas depois, Callahan deixou o local às pressas. Durante quase 3 semanas, ignorou completamente mensagens e ligações relacionadas ao caso. Quando finalmente respondeu aos colegas, escreveu apenas uma frase: "Preciso de mais tempo para entender o que vi." Mas o pior ainda estava por vir, porque as equipes também tinham instalado sensores de vibração diretamente na parede de pedra. E aqueles sensores começaram a registrar algo completamente inexplicável. Um batimento regular, lento, preciso, uma pulsação a cada 4 segundos. De novo, e de novo, e de novo. Segundo um dos cientistas presentes, o padrão era idêntico a um batimento cardíaco extremamente lento. 6 batimentos, sincronizados, vindos de trás da pedra. Nas semanas seguintes, os escaneamentos continuaram sendo realizados em segredo, e cada novo resultado deixava os pesquisadores ainda mais assustados. As 6 formas continuavam se movendo, devagar, quase imperceptivelmente, mas sempre na mesma direção, a porta. Os cientistas reuniram todos os scans feitos ao longo de várias semanas e combinaram as imagens em uma única sequência. Quando observaram o resultado completo, ninguém conseguiu falar por vários segundos. As 6 figuras estavam avançando em linha reta, diretamente para a saída. E havia algo ainda pior. As leituras térmicas começaram a mudar de maneira inexplicável. Em certos momentos, as temperaturas subiam repentinamente acima de 38 graus Celsius antes de cair novamente. Nenhuma maré, nenhuma mudança climática, nenhuma atividade geológica conhecida explicava aquilo. Parecia que o calor vinha das próprias entidades, como se algo estivesse despertando lentamente dentro da rocha. Enquanto isso, milhares de turistas continuavam visitando
visitando diariamente a Calçada dos Gigantes. Crianças tiravam fotos sobre as colunas de basalto. Guias turísticos contavam histórias antigas sobre Finn McCool. Pessoas caminhavam tranquilamente, sem imaginar o que existia escondido poucos metros atrás das falésias. Atrás da Pedra Fria, 6 figuras desconhecidas continuavam avançando lentamente em direção à porta que já havia se aberto uma vez. Em abril, todo o equipamento científico foi removido discretamente da área. Os pesquisadores receberam ordens claras para nunca mais comentar sobre o caso. Nenhuma entrevista, nenhum artigo, nenhuma publicação online. Mesmo assim, algumas provas sobreviveram. Kieran Doyle ainda mantém cópias do vídeo original guardadas em diferentes lugares de Dublin. Outros pesquisadores também salvaram scans térmicos, imagens de radar e registros privados antes que tudo desaparecesse. O último scan, realizado antes do fechamento completo da área, mostrava 6 formas ainda ativas, ainda emitindo calor, ainda se movendo. A figura mais próxima da saída estava agora a poucos metros da porta de pedra, e os batimentos detectados pelos sensores estavam ficando mais rápidos, mais fortes, como se alguma coisa estivesse prestes a acontecer. Mas o que realmente assusta os cientistas não são as 6 figuras restantes. É a 7ª, porque ela desapareceu sem abrir a porta, sem quebrar a pedra, sem deixar qualquer marca. Ela simplesmente deixou de estar dentro da câmara. Então, onde ela está agora? Debaixo do Oceano Atlântico? Escondida em outra montanha? Ou talvez já esteja caminhando entre nós sem que ninguém perceba? E se aquela porta se abrir novamente, será que as outras também vão sair?